Oi gente, tudo bem? Aqui é a Isabela de Andrade do projeto Elas na Escrita. Eu já queria falar de uma leitura muito gostosa que eu fiz no mês de abril, que é esse aqui, ó. Todos Nós Adorávamos Cowboys, é da Carol Ben-Simon. Vamos bater um papo? Bom, gente, eu comecei a ler a Carol Ben-Simon pelo primeiro livro dela, que foi esse aqui, ó, Uma Estranha na Cidade. É um livro de crônicas com narrativas bem curtas, de 1 ou 2 páginas cada um, ou até 3. Depois eu segui para o segundo livro dela, que foi esse aqui, Pó de Parede, que também tem narrativas curtas, são 3 contos ou 3 pequenas novelas ali de algumas páginas ao longo do livro, para eu finalmente partir para o primeiro romance que eu li da Carol, que foi esse aqui, Todos Nós Adorávamos Cowboys, publicado pela Companhia das Letras. Bom, eu acho que se você não conhece a Carol ainda, se você não leu nenhum dos livros dela, leia, porque é uma escritora brasileira e contemporânea muito boa, que tem produzido muita coisa legal, que é um dos novos nomes fortes aí da nova geração, da produção literária que a gente tem. Então vale muito a pena conhecer para entender o que a gente tem produzido atualmente. Vamos falar um pouquinho desse aqui então, Todos Nós Adorávamos Cowboys. Queria só contar um pouquinho como foi a minha experiência com ele, por que eu gostei tanto desse livro. Bem, primeiro ele se relaciona bastante com uma história que eu tenho escrito. Acho que eu já contei por aqui que eu também, além de jornalista, eu sou também escritora. Então eu tenho escrito um livro novo, um novo romance, estou trabalhando nele aos pouquinhos. E eu encontrei muitas referências dele nesse livro da Carol, um pouquinho ali da história, das relações. Então foi ótimo até para me inspirar, para me trazer novas ideias, porque tem isso também, é muito legal enquanto a gente está escrevendo, a gente lê histórias inspiradoras pra gente, que se relacionam com a nossa escrita de alguma maneira, que se relacionam com o que a gente quer contar. E foi assim com o livro da Carol, ele dialogou de uma maneira muito próxima comigo, sabe? Eu mergulhei nele, foi um desses também que eu leio, e li muito rápido até porque eu não consegui parar. E acho que uma coisa muito legal dele é que ele é um road novel, vamos dizer assim, é um livro de estrada. Para quem gosta de road movies, como eu adoro filmes na estrada, que a gente vai acompanhando o personagem, o desenvolvimento dele ao longo de viagens, acho que vocês vão adorar esse livro também, porque ele é exatamente assim. Logo no começo a gente vê 2 amigas, que vão ser as protagonistas dessa história, a Júlia e a Cora. Elas se reencontram depois de muitos anos, são amigas há muitos anos, e elas tinham uma viagem planejada. Elas sempre falavam dessa viagem, que queriam fazer uma viagem ali pelo sul do país sem muito planejamento, sabe? Só ir mesmo, pegar o carro e sair pela estrada, e também para visitar lugares que não estão ali na rota turística, lugares fora do comum, sabe? Essas cidades quase esquecidas pelo país. Pois então, e a gente vai descobrir também que essas 2 meninas tinham uma relação que ia além da amizade ali. Logo no início do livro a gente vai entendendo que elas tiveram algum tipo de relacionamento, né, na época da faculdade, quando eram mais novas, e que se distanciaram bastante depois desse período. Então, quando elas se encontram, eu achei muito legal porque a gente consegue ir acompanhando de maneira muito próxima ali e muito verossímil como seria esse reencontro com alguém que foi muito importante para você, que fez parte dessa história, que foi muito presente dessa história, né, que te modificou de alguma maneira, e você se reencontra com essa pessoa depois de anos. A gente consegue acompanhar um pouco desse estranhamento inicial entre elas, uma tentativa de recuperar o passado, ou das memórias que vão sempre se misturando um pouco ali com a relação delas no presente, sabe? Tem aquele início um pouco silencioso ainda, onde ninguém sabe muito bem o que falar, onde não se sabe se você retoma a relação que já tiveram, ou se você finge que nada aconteceu, ou se é uma amizade que começa por ali. Então, achei bem bacana que a Carol conseguiu construir esse estranhamento entre as personagens, que foi um estranhamento que foi diminuindo ao longo do livro. E tinha também uma tensão sexual muito presente entre as duas. Acho que eu consegui encontrar essa tensão ali desde as primeiras cenas, e vai estar ali na estrada toda enquanto elas vão se entendendo novamente, vão dialogando, vão conversando, vão reencontrando esse espaço entre elas, esse espaço de proximidade física, né, entre o corpo, um pouco dessa liberdade entre o corpo que tinha sido perdida, e essa aproximação também não só física, mas mental, de recuperar aquela distância, como eu havia dito, e construir esse novo espaço, porque elas foram muito importantes na vida uma da outra, mas nesse período em que elas ficaram longe, novas histórias foram construídas, novas histórias foram formadas, então elas se reencontram para resgatar esse passado, construir uma nova história no presente juntas, entendendo esses novos espaços. Uma delas tem um ex-namorado que está meio ali numa situação
aquela situação de namorado, ex-namorado ainda muito presente, sabe, cheio de memórias. Outra tem situação com o pai, com a família. As duas têm situações mal resolvidas que também interferem no relacionamento entre elas. E o que é mais legal desse livro, que vai se desenvolvendo na estrada, é que a gente acompanha que enquanto essas duas meninas vão viajando ali totalmente despretensiosas pelo sul do país, elas realmente pegam um carro, pegam um mapa, a moda antiga, e vão visitando, entram em cidades pequenas, cidades médias, com poucos habitantes, onde até mesmo essa figura delas destoa um pouco da cidade, sempre... Elas são meio que uma figura muito diferente ali em cidades vazias, sabe? Em ruas pouco habitadas, em casas mais antigas, essas ruas mais vazias, mais abandonadas, quase esquecidas aí por vários cantos do país que a gente não conhece. Mas é muito legal porque enquanto elas vão descobrindo esses espaços meio vazios, meio diferentes, meio inabitados, elas vão se redescobrindo também. Então a gente pode ver que enquanto essa relação delas com essas cidades, com essa viagem vai se construindo, a relação entre as duas vai se construindo de novo também ao longo de toda a viagem. Enquanto a viagem vai progredindo, a relação delas progride também, até ter um reencontro e até esse reencontro se transformar de novo em dúvidas, em questões, em pensamentos do futuro, e aí que começam até a atrapalhar um pouco essa sensação de se entregar ao presente, do vamos entregar essa viagem, vamos entregar só isso que a gente está agora. Quando essas dúvidas e essas questões começam a surgir, esse clima já muda bastante. Também eu gostei bastante de acompanhar essa mudança da relação entre elas. Fala muito da mudança que a gente tem com as pessoas e da mudança que elas tiveram com essa viagem. E aí no final dessa viagem tem um distanciamento de novo, a gente vê que essa relação sofre uma outra ruptura, quando a gente acha que estava se reconstruindo para talvez continuar, tem uma ruptura muito grande, mas quando eu achei que o livro tinha acabado, tem um finalzinho ali, um plot twist, onde elas voltam pra gente ter uma outra ideia de futuro, uma outra possibilidade que eu acho que fica um pouco mais em aberto. É um final que a gente pode construir junto com essas personagens, mas que a gente já imagina um pouco do que possa acontecer com esse retorno, sabe? Com esse novo finalzinho que a Carol trouxe, que eu achei então muito legal. Fica aí como uma super dica de escritora brasileira e contemporânea, que eu acho que vale super a pena de vocês lerem. E é isso, aproveitem então, gente, essa quarentena para conhecer escritores diferentes, para ir um pouco além do circuito, um pouco dos escritores mais que a gente está habituado a ler, ou do circuito comercial, porque tem muita gente fazendo coisa bacana por aí, tem muita gente talentosa. Outra coisa bem legal também dentro do livro, que existe um reencontro de uma das personagens com a família. Existia um problema com a família, né? Muitas questões mal resolvidas, de um passado que ela ia evitando ao longo da vida toda, e que ela começa a conversar ali com a amiga ao longo daquela viagem, essa tentativa de reconstruir essa relação familiar. Quando ela chega naquela casa antiga, encontra com o irmão de muitos anos, todas aquelas questões vão surgindo de novo, mas é muito importante ela confrontar todas aquelas relações mal resolvidas para ela se tranquilizar e aliviar. Ela tira muita coisa de dentro para poder seguir com o caminho que ela quer. Então acho que é um outro tema bem bacana do livro, essa relação familiar, que muitas vezes precisa ser resolvida para que a gente consiga deixar o passado para trás mesmo, confrontar esse passado que nos incomoda. E eu gosto muito dessa escrita da Carol, porque é uma escrita mais despreocupada, sem exagero, sabe? Ela é bem tranquila, muito coloquial, tá bem próxima ao nosso diálogo normal mesmo, é uma escrita mais corrente, que traz uma proximidade muito grande da gente então com os personagens. Acho que por isso que a gente entende ainda mais, e eu pude entender ainda mais tudo que aquelas personagens estavam passando. Naquele dia, quando saímos do hotel pela segunda vez e a chuva parecia ainda mais iminente no céu escurecido, minha autoconfiança pulsava a milhão. Eu tinha deixado de lado aquela angústia por resolver tudo depressa. A gente ia andando por ruas muito quietas, onde às vezes não havia sequer calçamento. Luz também era coisa rara, o que me levava a pensar que ou as pessoas iam para a cama muito cedo ou praticavam as mais severas economias. Eu estava usando a jaqueta de couro vermelha, o capuz largo equilibrado sobre minha cabeça. Tinha a impressão de que o simples fato de ter vestido o capuz me tornava mais perigosa, ou no mínimo menos vulnerável. O que não se podia dizer a respeito da minha companheira de viagem. Sua legging imitando couro combinava perfeitamente com a sobreposição de camiseta, vestido, cardigan de botões miúdos e jaqueta perfeito. Mas o conjunto fazia com que ela parecesse uma pobre garota em busca de uma festa que não estava nem perto de começar. É isso, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!